povo de Deus, estamos aqui em mais um programa, Um Coração para Amar, e é um programa especial porque nós estaremos refletindo algo sobre o final do ano. Temos aqui como convidado o Padre Lígio, pároco de nossa paróquia, e ele foi convidado para conversar conosco a respeito sobre o final de ano, né? E gostaria de fazer uma primeira pergunta para o senhor, Padre Lígio. Como podemos explicar a diferença entre o final do ano civil e o final do ano litúrgico? Eu quero, antes de tudo, saudar aqueles que sempre estão conosco neste nosso programa, Um Coração para Amar. E o ano civil e o ano litúrgico normalmente ele termina com a festa de Cristo Rei. E o ano civil, nós todos estamos acostumados com ele tem 12 meses. E da mesma forma também o ano litúrgico, apenas com essa diferença, que a gente o inicia com o primeiro domingo do Advento. Ele tem duas grandes partes e dois tempos fortes de preparação para estas partes. Nós podemos dizer que nós temos essa primeira parte, esse primeiro tempo, que é o Advento, e que prepara a festa de Jesus, o nascimento dele. Ele prepara o nascimento e a segunda vinda ao mesmo tempo. E em seguida, esse tempo do Natal, que termina com o batismo de Jesus, que é o início da missão de Jesus, e a partir de lá começamos um tempo comum dentro da liturgia, que nos faz refletir e aprofundar e conhecer mais esta pessoa de Jesus, que é o centro de tudo, de nossa fé. Conhecermos mais a pessoa dele através de um dos evangelhos, que cada ano nós escolhemos um deles para aprofundar e conhecer Jesus. E terminado essa primeira parte, nós iniciamos novamente um tempo especial, que é o tempo da Quaresma, que nos prepara para o mistério central da nossa fé, que é este grande mistério da Páscoa de Jesus, a paixão, a morte e, sobretudo, a ressurreição, que é o centro da fé. E logo a seguir, continuamos novamente com o tempo comum, que termina com esta festa de Cristo Rei. Nós já terminamos o ano litúrgico e agora nos preparamos para terminar também o ano civil. Acho interessante essa questão até mesmo do ano litúrgico, porque ele traz uma vida nova ao tempo que nós estamos vivendo. É como se nós estivéssemos sendo introduzidos num grande mistério de Deus, e este mistério vai nos movendo, vai nos impulsionando sempre a dar sentido ao que vivemos diariamente, né? Uma coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor, Padre Lígio, vamos fazer uma análise de alguns fatos que aconteceram ao longo deste ano, de 2012. Pegamos aí alguns fatos religiosos centrais, né? Temos aí a abertura do Ano da Fé, a comemoração dos 50 anos de abertura do Concílio Vaticano II. Temos aí o Sínodo dos Bispos, né, que aconteceu em Roma, com um tema sobre a nova evangelização. De que maneira o senhor analisa esses fatos? Que luz esses fatos trouxeram para o ano de 2012? Em primeiro lugar, os 20 anos também do Catecismo da Igreja Católica, e justamente o Ano da Fé, ele nos faz retomar estas verdades que o grande catecismo da Igreja Católica aprofunda. Ele nos faz refletir sobre o credo da Igreja. Ele nos faz aprofundar o credo para lembrarmos o que é essencial, o que é central na nossa fé. E o Concílio Vaticano II, que, sem dúvida, foi um marco na história da nossa igreja de renovação, de transformação,
de renovação, sobretudo, da liturgia e de tantos aspectos. Então, para lembrar estes fatos importantes na história da Igreja, o concílio, os 50 anos do concílio e os 20 anos do catecismo da Igreja Católica, Bento XVI, ele abriu o ano da fé no mês de outubro, justamente para nos fazer refletir sempre mais e redescobrir sempre mais as grandes verdades da fé. E quando a gente fala em nova evangelização, penso que aquilo que aconteceu em 2007, em Aparecida, aquele encontro dos bispos latino-americanos e do Caribe, isto mexeu com a igreja não só da América Latina e do Caribe, mas isto mexeu com a igreja um pouco do mundo, podemos dizer. Porque a igreja da Europa e das outras partes do mundo olha com muita atenção para a igreja da América Latina, como uma igreja jovem, como uma igreja que é viva, que é dinâmica. E por isso mesmo, hoje se fala em nova evangelização. Eu penso que esse acontecimento Aparecida, ele mexeu não só com a nossa igreja aqui do Brasil e da América Latina, mas também com a igreja mundial, porque hoje se fala um pouco no mundo inteiro de uma nova evangelização, que a gente precisa ser uma igreja missionária, que a igreja não pode se acomodar, que a igreja precisa, quem sabe, crescer mais. E é importante a gente perceber, e isto já em 94, os bispos africanos, quando eles estiveram reunidos em torno do Papa, num sínodo que aconteceu em Roma, em 94, eles chegaram a uma conclusão interessante. E esta conclusão interessante foi justamente esta: a evangelização feita na África, ela foi superficial. E agora nós precisamos atingir mais em profundidade. E é isto que esta nova evangelização, que desse sínodo, é justamente que ela quer chegar. Ela quer penetrar mais e fazer uma evangelização que de fato converta a pessoa e faça a pessoa voltar mais para Deus e para os outros, que não fique apenas numa superficialidade e na casca. Interessante, porque esses fatos com certeza podem trazer muita luz para a nossa realidade, sobretudo social, política, econômica que vivemos, né? Vivemos ao longo desse ano sobre alguns fatos que nos provocaram a aprofundar ainda mais no sentido da nossa fé, no sentido da nossa vida cristã. E gostaria, Padre Lígio, de agradecer, né, por esse primeiro bloco, né? Teremos o segundo bloco, onde nós vamos analisar um pouco que perspectivas o senhor tem a nos apresentar para o ano de 2013. Te olhar, te tocar, coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Mais um bloco de nossa entrevista aqui com o Padre Lígio. Uma das primeiras perguntas que lhe foi feita foi algo referente à diferença do ano litúrgico para o ano civil. Sei que o ano litúrgico ele é dividido em 3 partes, ano A, ano B, ano C. E atualmente agora estamos inaugurando o ano C. E o evangelho central deste ano é o evangelho de Lucas. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Qual é a mensagem central deste evangelho para este ano C? Ele faz parte, normalmente a gente tem 3 A, B e C, porque temos 3 evangelhos parecidos, que a gente chama de sinóticos, aqueles que a gente consegue ler numa só olhada. Se a gente pegar a Bíblia, existe uma que coloca os 3 lado a lado, por isso chama-se sinóticos. E esse ano é Lucas,
o Evangelho, o terceiro Evangelho. E ele se caracteriza por várias coisas. Primeiramente, um longo caminho de Jesus. Jesus, ele, o missionário por excelência, guiado pelo Espírito Santo, ele percorre as cidades com um objetivo. Ele vai para dar a sua vida em Jerusalém. Jesus, ele vai até lá, ele caminha com os seus, passando de cidade em cidade. Essa é a primeira característica dele. Em segundo lugar, ele também é conhecido como aquele evangelho da misericórdia. Só ele contém aqueles belos textos do filho pródigo, da ovelha perdida, daquela mulher que procura uma moeda que ela perde. Também o evangelho das mulheres, o da mulher, porque há várias delas, especialmente capítulo 8, que seguem Jesus. Além dos homens, apóstolos e discípulos, também tem mulheres que seguem Jesus. Ele é também evangelho da oração, porque Lucas gosta muito de colocar Jesus, que está na intimidade com o Pai, que reza. Então, durante esse ano C, que nós iniciamos no primeiro domingo do Advento, nós vamos aprofundar e conhecer mais a pessoa de Jesus a partir de alguém que não foi apóstolo diretamente, porque Lucas, ele foi discípulo de Paulo, e é lá que ele conheceu Jesus. E como ele diz na introdução, também eu quis, após pesquisas aprofundadas, eu quis também fazer com que vocês possam conhecer a pessoa de Jesus a partir das minhas pesquisas. E é isso que a gente vai conhecer nesse ano. Soube, até mesmo por algumas fontes, lendo alguns livros, que inclusive Lucas escreve Atos dos Apóstolos e que muitos de seus escritos, sobretudo o Evangelho e Atos dos Apóstolos, eram destinadas às comunidades paulinas. Procede isso, padre? Sim, ele foi discípulo de Paulo e, logicamente, convivendo com ele, tanto o livro dos Atos dos Apóstolos como o Evangelho são destinadas a essas comunidades que ele percorreu juntamente com o seu mestre, que é Paulo. Interessante. Padre, fale um pouco quais são as perspectivas, o que o senhor espera para 2013, em nível de paróquia, em nível mundial, em nível de, até mesmo do contexto religioso que nós estamos vivendo na atualidade? Eu penso que, se a gente olhar a paróquia, um primeiro grande acontecimento nós teremos já agora em janeiro, que é a missão deoniana juvenil, terceira etapa. Penso que esta tenha sido uma experiência muito enriquecedora para a paróquia. Agora entramos na terceira e última etapa, com a presença dos nossos jovens, vindos do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Paraná, e eles vêm para somar, para enriquecer. Eu estou aqui na paróquia agora há 4 anos, percebo um rejuvenescimento da paróquia e penso que em grande parte isso se deve à missão deoniana juvenil, que deu um novo vigor para a nossa paróquia. Em segundo lugar, o Brasil vai viver um acontecimento importante, que é a Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer no mês de julho. E a nossa paróquia vai participar diretamente, primeiramente com jovens que irão até o Rio de Janeiro para participar, mas nós teremos também oportunidade de acolher aqui em nossa paróquia jovens estrangeiros, porque a Diocese de São João del Rei vai acolher em torno de 2.000 jovens, todos eles estrangeiros. E eles serão hospedados nas paróquias. E a nossa paróquia de Santana, como o povo mineiro é muito hospitaleiro e acolhedor, também a nossa paróquia quer ser. E vamos acolher um grande número deles, talvez até uns 200 ou mais, que estarão conosco durante 3 a 4 dias.
Este é um fato importante, é um acontecimento importante também, da qual a paróquia participa. E se a gente olhar a nível de Brasil, de mundo, toda vez que a gente inicia um ano, a gente o faz com esperança. A gente, olhando para trás, percebemos muitas coisas que não foram tão felizes assim. Violência, guerras e aquilo que está acontecendo em São Paulo, aprovação de algumas leis que não são cristãs, o que são contrárias à vida, aborto e tantas coisas mais. Mas iniciamos com novas perspectivas, sempre iniciamos com esperança de que este ano ele vai ser melhor do que aquele ano que a gente está terminando, 2012. Ao menos esta é a nossa esperança. E nós vamos vivê-lo no ano da fé, querendo aprofundar sempre mais a nossa fé. E também na esperança de que esta fé, ela não é apenas um discurso, palavras, mas esta fé vivida, ela vai transformar também esta realidade do nosso Brasil, do nosso mundo, porque necessariamente ele precisa ser transformado a partir da fé, porque uma fé que não age, ela é morta. E por isto mesmo, a nossa esperança é de que este ano que nós iniciaremos, ele será melhor. E é por isto que a gente acredita de fato nisto, que ele vai ser diferente e melhor. Que bom, Padre Lígio. Obrigado pela sua presença, pela entrevista. Foi muito bom. Pela primeira vez entrevisto o meu pároco, né? No finalzinho desse ano o senhor nos deu um pequeno susto, mas aí estou vendo que está bem firme, né? Pronto para o próximo ano. Gostaria de desejar desde já então um Feliz Natal, Feliz Ano Novo para o senhor, para a sua família, e também desejar a todo o povo um Feliz Ano Novo para você, né? E nós estamos finalizando esta entrevista com o Padre Lígio. Muito obrigado, que Deus o abençoe. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é meu. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo Graças e louvores se joelho se dêem a todo dobrará. momento, Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Estamos aqui em adoração, estamos contemplando, adorando a presença real de Jesus Cristo, que hoje entra em sua casa, que hoje entra em nossa vida. Peçamos a Ele que nos fortaleça, que nos conceda a graça de vivermos dignamente nossa vida, que Ele sempre nos console, nos ampare, nos ilumine e nos proteja de todo mal. Que Ele possa olhar no coração de cada um, de cada uma, que Ele possa entrar não somente em sua casa, mas em sua vida, em sua família. Que este Cristo tenha a sua presença, na sua presença, o poder de transformar a sua vida, transformar suas ações, transformar sua consciência. Queremos, neste momento de adoração, colocar diante de Deus, nosso Pai, nossas intenções, as intenções colocadas no site de nossa paróquia. Queremos rezar por todas as famílias distantes que pediram as nossas orações. Que Deus os ilumine, os abençoe. Este Cristo que ao longo deste ano C estará nos convidando a caminhar ao lado dele, é o mesmo Senhor que enriquece a nossa vida na força do Espírito. O Espírito que nos gesta,
o Espírito que nos torna homens e mulheres novos. Que a graça de Deus nos renove, que a graça de Deus transforme o nosso coração e sejamos, no amor de Cristo, capazes de construir, fazer acontecer o reino de Deus. Por isso, é diante deste pão, este pão que nos alimenta, este pão que sacia de fato nossa fome de justiça, nossa fome de amor, que queremos render nossas graças a este pão que é o pão dos anjos, o pão de Deus. Tão simples assim, tão fácil assim. Aceite e prove dessa graça. O pão sustenta o homem, Jesus sustenta a alma. Milagre assim não há quem faça. Corpo que era pão, sangue que era vinho. Pra eternidade é o caminho. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, pão pra alma que tem fome. Aos mortais dando comida, dás também o pão da vida. Que a família assim nutrida seja um dia reunida lá no céu. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, pão pra alma que tem fome. Aos mortais dando comida, dás também o pão da vida. Que a família assim nutrida seja um dia reunida lá no céu. O pão que nos alimenta, o pão que de fato sacia a nossa fome de paz, justiça, nossa fome de amor, nossa fome de esperança, nossa fome de fé, nossa fome de caridade. Que a presença dele, que hoje está em sua casa, em sua família, possa enriquecê-los, possa iluminá-los, possa trazer a vocês força para viver a tarefa do dia a dia, transformar a sua família em uma família santa, uma família capaz de fazer irradiar a presença do amor misericordioso de Deus, nosso Pai. Que a sua família se sinta fortalecida com a graça de Deus e que ela consiga, no esforço do dia a dia, experimentar da verdadeira fonte do amor. Queremos também, neste momento de adoração, louvar a este Deus que gratuitamente nos concede dons, virtudes, graças, potencialidades. Louvar a Ele que nos concede e que olha bem nos nossos olhos e nos diz: querido irmão, querida irmã, prossiga seu caminho, prossiga o caminho, prossiga a verdade, a justiça, prossiga vivendo abundantemente esta vida que lhe dou como um grande dom. Tenha condições de viver a tarefa, pois o dom lhe é dado gratuitamente. Viva a tarefa, seja solidário, vá ao encontro dos irmãos que precisam do amor. Perdoe, seja justo, seja caridoso, transforme sua família, faça de sua família uma família de fato, discípula e missionária do nosso bom Deus. Porque sublime é o Senhor para nós, sublime é sua presença. E na graça, o Senhor sempre nos acompanha e não nos deixa só. Se alegra em cada passo e em cada vitória que conquistamos ao seu lado. Sublime sacramento, adoração
deu ao novo seu lugar. Venha a fé, por suplemento, os vencidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na trindade eterno amor. A Deus uno digno demos, alegria do Amém. Que a bênção de Deus chegue no coração de cada família, de cada preso, de cada pessoa necessitada desta força misericordiosa. Trigo esmagado, Cristo imolado, ambos vão tornar-se pão. Um que perece, outro que permanece, para nossa salvação. Ó Senhor da unidade, tirai de nós a orfandade, eis o pão que os anjos comem. Querido irmão, querida irmã, muito obrigado por você participar conosco deste programa. Desejo a você um santo e abençoado final de ano feliz e que Deus os abençoe na graça do seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, sua graça conhecer, quero louvar-te, quero louvar.